segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para o nada da sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Então hoje celebramos, seria o dia 15, estabelecido pelos tempos passados, dia de agosto, a Assunção de Maria. Foi transferida para o domingo. E celebramos, é importante, o acontecimento, ainda bem que foi mudado a data, porque geralmente a gente fica mais nas datas do que no valor da própria data, do acontecimento. E a Assunção é o acontecimento, a realidade. Bom, nós poderíamos cantar os louvores, como se costuma, muito, de Maria, como Isabel falou, como é que a mãe do meu Senhor vem me visitar, vem na minha casa. O efeito imediato, real. A criança pulou de alegria dentro do meu ventre. O contato de uma vida com outra vida. Esse foi o primeiro batismo. Porque vocês sabem, existem 3 tipos de batismo, sabia? Não? É que a Bíblia que vocês estão lendo. O batismo de João, que seria o batismo comum de todos os homens, de todas as raças, ser honesto. O que falava João? Aos soldados que perguntavam para ele: o que devemos fazer? Fique contente com o seu salário. Não prima os outros só porque são soldados. Parece os tempos de hoje. E nós o que devemos fazer? Quem tem 2 vestes, dê uma a quem não tem. E aí por diante. Pode ler
onde João batizava. Depois tem o batismo em Cristo. É um batismo que quase ninguém conhece. É o batismo de todas as pessoas que sofrem, de todos os rejeitados pela humanidade, pelos homens, pela vaidade, de todos os destruídos em todas as maneiras. É o famoso momento de Cristo abandonado, que nós pouco meditamos. Nós geralmente choramos sobre Cristo abandonado, não é? Nós temos compaixão da sua paixão, porque não estamos acostumados a ler o Evangelho com o espírito de fé. O que quer dizer com espírito de fé? Com o olhar de Deus. Isto é o espírito de fé. Não o nosso olhar. Não a nossa maneira de pensar e de ver. Mas a maneira de pensar e de ver de Deus. Isto é ter o espírito de fé. Porque aos nossos olhos, muitas coisas são destruídas. Aos olhos de Deus, naquele momento, são construídas. E para confirmar isso, senão pode parecer quase uma novidade, porque eu sei que estas coisas quase não se falam dentro da igreja, mas é um azar, uma desgraça, uma pobreza total. Você se lembra quando Jesus falou para os apóstolos: agora o Filho do Homem vai para Jerusalém? Você se lembra do resto? Sofrer. Vai ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, vai ser cuspido, vai ser desprezado. E Pedro: mestre, pelo amor de Deus, que isso não te acontece, o que nós faríamos? A mesma coisa, não? E Jesus, o que ele fala para Pedro: vai embora, Pedro, tu és Satanás, quer dizer, tu és tentação para mim, porque você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Então é isto que hoje meditamos na Assunção de Maria, o cumprimento das promessas de Deus. Aí nos elevamos, gente, me desculpa a expressão, intelectualmente. E como se nós conseguíssemos, vendo os pássaros voar, queremos voar, lançar finalmente um avião no céu, depois de ter descoberto a lei que vence a gravitação, que vai para cima. Então, no pensamento de Deus, a nossa vida muda radicalmente. De uma maneira total. E Maria acreditou. Feliz és tu, pois acreditaste. Preste bem atenção a isto. Feliz és tu, pois acreditaste nas promessas de Deus. Vamos refletir um pouquinho sobre isto. De outra forma, nós vamos continuar com a nossa fé fraquinha, miserável, pobrezinha. E ficamos numa pobreza interior total mesmo. Nós poderíamos agir e viver com a sabedoria de Deus e a inteligência de Deus e com a visão de Deus sobre as coisas. Porque aqui em Maria se realiza, aí nós temos agora, nós não somos como Abraão.
Abraão, coitado, nós temos cantado o primeiro canto, não é? Sai da tua terra, vai. Eu te darei uma terra. Mas onde que é a minha terra? A minha eu conheço. E qual é a tua terra? Qual é a tua terra? Maria, você estava noiva, praticamente, ia casar. Quem de vocês que já casou, não tinha projeto na cabeça? Quando ia casar, tinha projeto? É muitos, não é? Agora, me diga vocês, vem alguém e fala, muda completamente esses teus projetos, e você vai viver o meu projeto. O que seria a nossa fé? Vamos ser sinceros. Deus me deu uma família feliz, Deus me deu filhos sadios, Deus me dê isto, Deus que possa viver em paz. Não estamos pedindo coisas erradas, não. Veja bem, nós não estamos agindo de maneira errada, pecando, não. Estamos pedindo as coisas humanas que Ele já prometeu, não é? Isto seria a nossa fé. Eu tenho muita fé, o povo fala, porque tudo que eu peço a Deus, Ele me concede. E Deus é diferente. Ele nos leva no seu projeto, porque é o único projeto de vida que vai vencer. É o projeto de Deus que vai vencer, não é o nosso projeto. E o projeto de Deus qual é? É um projeto de vida. Quando nós falamos da esperança, esta palavra que perdeu toda a sua força. A esperança, gente, todos nós vivemos de esperança. Mas no sentido que nós chamamos religioso, que religioso não é. Porque a religiosidade que não se transforma em atos de vida e que não incide dentro da nossa vida, não é religiosidade. Pode ser fantasia, pode ser qualquer outra coisa que nós pensamos com a nossa mente, mas não é religiosidade. Porque religiosidade é simplesmente isto: deixar que Deus realize na nossa existência a sua vida. É o nosso futuro. Se começa a estudar para ter um futuro melhor. Se você não tiver a visão de um futuro melhor, você não estuda. Se começa a trabalhar para construir uma casa melhor, para ter os bens com que viver, com que se sustentar, gente. Se começa a lutar, a renunciar a muita coisa para ter uma vitória no atletismo, veja que sempre tem um futuro. É gozado que só na nossa fé cristã nós vivemos pelo presente, para o presente, e não para aquilo que é o nosso futuro. Por quê? No nosso futuro nós devemos pensar, mas é uma fuga das realidades da terra, é uma fuga da vida de dia a dia, não é assim que se fala? Isto aqui é misticismo, sem pé nem cabeça, não tem os pés no chão, isso. Muito simples. São Paulo, a todos nós, responde assim: Deus nos chamou para o seu futuro,
nas boas obras, para que nelas andássemos. Os pés no chão, que quer dizer a ação de cada dia, a realidade desta terra, são simplesmente caminhos. Caminhos. Para neles nós andarmos. Construir uma família é um caminho, não uma meta. Se tornar padre é um caminho, não uma meta. Assumir qualquer responsabilidade dentro da comunidade é um caminho. As boas obras para que nelas andássemos. Nós, ao contrário, o que fazemos? Deste caminho nós fazemos a nossa casa, o nosso futuro. Depois nos encontramos com esta bendita, famosa doença do século, que é a depressão. Por que a depressão? O que acontece? O que é a depressão? É não ter futuro. Só isso é depressão. Não sabia? Chama os psicólogos, psiquiatras, tudo o que vocês quiserem. Para eles, você explicar o que vai ser a depressão. E não ter um futuro. E a Assunção de Maria nos mostra exatamente isto. Primeiro, o futuro da pessoa humana. E com isso digo, o meu futuro, o teu futuro, o futuro do teu filho, recém-nascido, de todos nós. Finalmente, viver o reino que vence não somente todos os males, mas alcança a plenitude da vida. Você não quer isto para o teu filho? É? Não quer isto? Quero, mas acredita nisto? Acreditamos nisto? Isto nós devemos ver. Isto nós devemos ver. Alcançar a plenitude e a realização. Então veja que não é tão simples crer nisto. Por quê? Porque para nós é importante ver um filho que se torne o quê? Doutor. Que se torne isto muito importante. Que tenha glória. É isso que as pessoas pensam. Desculpa o meu testemunho. Acho que aí agora, com a idade vem tudo, como se fala. Minha mãe tinha 10 filhos. Mas ela disse que só teve 3. Um, que foi meu irmão doente, Down, que já faleceu. Outro, que morreu na guerra, morreu pela comunidade, pela pátria, justo ou não justo, guerra, vamos deixar de lado, mas deu a vida. E o terceiro seria eu, indignamente, que dediquei a minha vida para os outros. No conceito dela. Gente, minha mãe tinha 5º ano. De onde que lhe vinha esta visão de vida? Não é que ela desprezasse os outros, amava todos. Mas a cada vida dava um sentido. E a plenitude da vida se alcança quando nós realizamos exatamente em nós o plano de Deus, um plano totalmente de amor. Então, Maria alcançou esta sua plenitude como pessoa de se tornar quem? Ela que renunciou, agora voltamos, porque Deus lhe pediu para renunciar ao seu plano de noiva, de construir a sua família. Ela se transformou na mãe da humanidade nova. Por quê? Porque a humanidade nova enquanto a humanidade é debaixo do pecado de Adão e Eva, é a humanidade mortal, a humanidade que, me desculpe vocês pais, vocês geraram
uma carne mortal. E esta humanidade que vocês geraram, ela é mortal. Por mais que a gente não queira aceitar dentro, porque eu sei que dentro tem uma não aceitação disso, mas como eu gerei uma carne mortal? Mas como? É mortal. Compreende? Como é que nós nos transformaremos em seres imortais? Vamos para a Escritura, não vamos, senão alguém vai dizer que é o Frei Vitório que pensa estas besteiras. Ou besteiras são coisas. São Paulo, na carta aos Colossenses, ele explica claramente: eu vos anuncio um grande mistério escondido nos séculos em Deus, mas agora nos foi revelado. E qual é este mistério? Qual é este segredo? Cristo que habita no coração de vocês. Cristo que habita no coração de vocês. A esperança da glória. Quer dizer, aquele princípio biológico de células que nos foi transmitido pelos nossos pais terrenos, ele é destinado à morte. Aquele princípio de célula, vamos chamar com este nome, imortal, divino, que foi colocado dentro de nós, que é Cristo. Porque se Cristo não está em nós, nós não poderemos ressuscitar. Não tem jeito. Vocês não vão plantar um pau seco. Deus não vai poder ressuscitar um corpo morto. O corpo morto deve ter um princípio de vida dentro, como a semente. A semente tem um princípio de vida, não é, doutora? Deve ter um princípio de vida dentro. Aí ela vai gerar uma nova planta. Assim dentro de nós deve existir este princípio de vida que se chama Jesus Cristo. E isto também não é novidade. Talvez a maneira como eu apresento, como vocês estão ouvindo, não sei, seja novidade, mas é a tradução da segunda leitura. As primícias, Cristo ressuscitou, o primeiro entre todos, é Cristo que habita em nós. Este é o grande mistério. Que Deus escondeu os tempos, porque diante de Deus, o tempo não é tempo. Diante de Deus existem valores. Diante de nós existe tempo. Diante dele existe somente valores. Mas é lógico que também na vida tem o tempo de uma planta que você planta hoje, brota amanhã, e tem o tempo de uma planta que espera 10 anos para ter fruto. Quem conhece bem a planta, não é? Espera os 10 anos para ter o fruto, mas a planta hoje. E Deus que sabe como conduz a história, como conduz a humanidade, Ele é paciência eterna. Nós, começando por mim, não tenho paciência, quero tudo de imediato. Ele é paciência eterna. E este Cristo em nós, quem que pode gerar? Quem que gerou? Feliz és tu que acreditaste nas promessas de Deus. Como será isto? Pergunta Maria. Não se preocupe, Maria. Deus virá em ti. Ele vai realizar. Então nós podemos ver como Deus entra na nossa história, gente.
Ele entra, Ele quer entrar na nossa história. Ele quer fazer a nossa história. Quer fazer a nossa história. Para isto, é por isto que Ele nos criou. E esse é o segundo batismo, voltando agora, não me esqueci não, famoso batismo em Cristo. O que quer dizer batizar? Não é chorar um pouquinho de água na cabecinha, não. Bautizar quer dizer mergulhado para tomar um banho regenerador total. O que é o ácido que tira todas as impurezas, não? E nós somos batizados em Cristo. Eu não quero, eu sei que vocês também não querem, mas nós todos seremos batizados na cruz de Cristo. É lá que nós encontraremos Cristo, nossa vida. E finalmente, o terceiro batismo no Espírito Santo. Uma vez batizados em Cristo, eis porque Jesus abandonado. Porque quando ele se sentiu abandonado, ele disse: meu Pai, por que me abandonaste? Exatamente, ele estava em comunhão conosco. Quer dizer, ele veio nos procurar no mais íntimo. Mas por que, nós poderíamos perguntar, não é o caso de hoje, mas só para assinar, mas por que isto não pode ser de maneira diferente? Gente, quando nos perguntamos isto, eu sei que quem passou por tudo isto sabe como é duro sofrer. Jesus também perguntou: por que me abandonaste? Por quê? Tá. Mas vocês acham que se tivesse outro caminho, Deus não teria escolhido? É bom perguntar, é lógico perguntar, mas também, no fim, temos que reconhecer, e Ele é a sabedoria que conduz o mundo. E Cristo falou: não se faça a minha vontade, a minha maneira de entender quando sofro, mas se faça a tua vontade. Quer dizer isto: realiza o teu plano. Isto é a vontade. Se nas nossas cirurgias pudéssemos simplesmente resolver os problemas tomando uma pílula, tomando uma pequena injeção, sem precisar abrir, rasgar o peito, você acha que o médico não faria isto? Mas se precisar abrir o peito, cortar os ossos do peito, será que é maldoso o médico que vai fazer isto para você? Ou ele te ama e quer salvar a tua vida? A dor é passageira, a vida é eterna. Prestemos bem atenção a isto. Então, isto por quê? Porque somente neste vazio total de todo o nosso pecado, consequência do qual é a morte, poderá entrar dentro de nós com toda a sua totalidade a vida. E a vida somente vem de Deus. E quem trouxe esta vida à terra para nós meditarmos é Cristo.
Não imagine Deus, não pense em Deus. Lembra aquele canto? Estou pensando em Deus. É besteira. Mas pode pensar em Cristo, Deus. Vocês meditaram alguma vez? Eu termino. Cristo esbofeteado, cuspido. Acho que meditaram alguma vez. Na Sexta-feira Santa, na Via Sacra, não é? Mas vocês meditaram que a quem estava cuspindo e esbofeteando, e a quem estava o sumo sacerdote condenando à morte, era Deus? Já meditaram nisso? Não. Começa a meditar, vocês vão ver que muda. Muda. É nele que nós encontramos Deus. De verdade. Porque quem vê Cristo vê Deus. Que Deus habita nele. Então a humanidade fez isto com Deus, não com Cristo simples homem. E Maria participou de tudo isto, participou do plano de Deus. É porque digo, o canto de hoje da Assunção de Maria é o nosso canto, é o nosso futuro, aquilo que nós seremos com Deus. E um obrigado a ela que gerou, como diríamos obrigado a nossos pais da terra, que do nada nós não existíamos, não é? Nos geravam para a vida. E obrigado a ela que nos gerou de verdade nesta vida, que não é por um tempinho curto, limitado. Não é por uma dimensão pequena. A dimensão sobre esta terra é muito pequena. Mas por uma dimensão infinita, porque seremos como Deus. Uma plenitude total, uma realização total. Podes crer em mim. Não estão mentindo. Realização total da nossa inteligência. Pense bem. Que não estamos falando de fantasias, gente. Pelo amor de Deus, não pensem. Porque a religiosidade é plenitude de vida. Realização total da nossa inteligência. Nós usamos 1% da nossa inteligência, gente. Ela será... Como é que eu explico para vocês? O que quer dizer isto? Vocês já se encontraram em algum momento que esqueceram alguma coisa? Bata a mão na cabeça, sabe onde que está? Já? Ou às vezes quando estão com uma dúvida, que não sabe como é que faz, como fica angustiado dentro, não é? O sentido de libertação que a gente sente quando vê, está ali, Essa era uma coisa bem importante, parece que a gente ressuscitou, não é? Agora já pensaram vocês? Compreender o sentido das coisas com a nossa inteligência. Por isso que eu digo uma coisa muito real da religiosidade. E a nossa inteligência que vai entender as coisas, gente. Já pensaram como pensa a vida quando temos que fazer por dever? Por quê? Ou para ganhar dinheiro? Uma escravidão. Já pensaram como é leve a vida? Quem mãe, quem pai aqui sabe. Quando se acorda, ou quando se está junto a um filho doente, não é? Feita por amor. Não seremos mais escravos, seremos livres, porque faremos as coisas por amor. E aí por diante.
Esta é a Assunção de Maria e este é o nosso futuro.